Beleza, então vamos lá. A primeira pergunta, né, eu vou explicar por quê que eu vou começar com essa pergunta. A gente ouve muita gente falar sobre o ateísmo. Todo mundo fala uma coisa sobre ateísmo. E a gente ouve muito o pessoal religioso falar o que é ateísmo, né? Os cristãos, os católicos, enfim. Eu quero saber de você, o que é ateísmo? Como que você consegue definir o que é ser ateu? O que é ateísmo e o que é ser ateu? Essa pergunta é simples para a gente começar. Olá, Devaí, boa tarde a todos que forem escutar o meu áudio. O ateísmo, ele basicamente é a não crença na existência de Deus ou deuses, tá? Geralmente ela é uma antítese ao teísmo, tá? O teísmo geralmente é definido como a crença em Deus ou deuses, onde esse Deus, além de ter se revelado ao homem, ele teria também feito algumas intervenções diretas no meio, diante da nossa realidade, entendeu? Então, o ateu é basicamente aquela pessoa que não acredita na existência de Deus ou deuses e não acredita em nada relacionado às crenças teístas, né? É basicamente isso. Beleza. Então, o ateu ele não acredita na existência de Deus. O ser de Deus é inexistente para o ateu. Mas ele acredita naquilo que ele vê. Né? Agora, como que o ateu enxerga o cosmo? Ou seja, tudo que existe. Como é que ele explica o que existe? O que existe ou o que foi criado? E quando a gente fala existe, a gente se refere a algo que sempre existiu. O termo existir está relacionado a alguma coisa que sempre existiu. Mas como é que o ateu enxerga o cosmo, aquilo que surge? Né? Planetas, Terra, vida, num sentido mais amplo. Vamos lá, só uma correçãozinha aí é que, tipo, você perguntou também ou afirmou que ateu também seria aquele que acredita naquilo que vê. Na realidade, quando a gente vê algo, a gente não precisa acreditar, porque a gente está sabendo que existe. Por exemplo, você está vendo uma cadeira. Logo, você não precisa acreditar que a cadeira está na sua frente, porque você está vendo a cadeira. Outras pessoas estão vendo ela também, você pode tocar, pegar, isso é diferente. Eu entendo que você acreditar em algo é uma coisa e saber sobre algo é outra coisa. Saber, se você sabe de algo, você não precisa crer ou acreditar naquilo, porque você já sabe. Agora, quando você não sabe sobre algo, aí você decide, ou você acredita ou você não acredita, entendeu? Tem essa diferençazinha básica. E com relação à sua pergunta, como é que o ateu enxerga essa questão da existência, é o seguinte, geralmente a maioria dos ateus, não vou generalizar, mas a maioria leva em consideração o que a ciência explica. E a gente se baseia na teoria do Big Bang. Pela teoria do Big Bang, ele explica que o nosso universo como é hoje, ele estava totalmente concentrado em um único ponto, né? Esse ponto de densidade e gravidade infinita, extremamente quente, que era composto basicamente de energia concentrada, sendo que essa energia ela pode ser convertida em matéria posteriormente, né? Depois. Então foi o que ocorreu quando ocorreu o Big Bang. O Big Bang seria o início da expansão desse ponto de energia extremamente densa. Além disso daí, o ateu ele não tem como afirmar nada, né? Porque tudo seria especulação. Então, para o ateu, o correto seria dizer que nós não sabemos, primeiro, por que ocorreu o Big Bang, a causa do Big Bang, por que esse ponto extremamente denso iniciou-se a expansão a partir desse ponto, não sabemos a causa. E para a maioria dos ateus entende-se que a matéria e a energia, principalmente a energia, seria uma coisa que sempre existiu. E que a causa provável para a expansão seria uma causa natural e não uma causa sobrenatural. A sobrenatural no sentido de que estaria além do universo que a gente conhece, além do ponto lá que estava concentrado. Nessa segunda pergunta, né, eu tenho uma dúvida aqui que eu nem digitei, eu vou fazer agora. Nós cremos que
Deus criou todas as coisas. A gente já sabe que você não crê, eu não quero te convencer, eu quero entender somente. E nós sabemos que Deus criou as coisas que a gente enxerga, né? E nós criamos as outras coisas a partir dessas coisas, né? Por exemplo, a cadeira é criada da madeira que Deus criou, né? Enfim. Mas nós cremos que Deus criou a árvore, por exemplo, sem uma parte metafísica, uma parte, o termo talvez que você usaria é psíquica, né? A árvore ela não tem uma mente, por exemplo. E nós entendemos que na criação o homem ele é extremamente diferente de tudo, né? E a isso muita gente vai chamar de alma, espírito, mente, psique, enfim, vários nomes. É a parte invisível do homem que faz dele diferente de tudo que existe, né? Como é que o ateu enxerga essa parte, né? Não tem um nome agora simples, a esfera invisível do homem, aquilo que for. Por exemplo, você pode criar um carro e eu criar um carro. Os dois carros vão ser basicamente a mesma coisa. E dentro desse carro também pode ser basicamente a mesma coisa com leves mudanças. Já, por exemplo, eu e você somos parecidos, mas a parte invisível nossa é completamente diferente. Ou seja, não há semelhança entre você e eu na questão da mente. Como que vocês explicam o surgimento da mente nesse caso? O que é a mente, né, como parte invisível do homem, e como você explica o surgimento dela a partir do Big Bang? Vamos lá. Essa pergunta ela já é mais complexa porque tem todo um processo desde o Big Bang até chegar em planetas e depois de planeta a vida e da vida a seres mais complexos. Tem todo um processo, né? Processos que são lentos, né? Tanto é que pela teoria do Big Bang o nosso universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. E o nosso planeta Terra só surgiu a partir de 4,5 bilhões de anos, certo? Então, a vida ela só surgiu, segundo a ciência, aproximadamente há 3 bilhões de anos. Então, do nosso planeta, depois que surgiu, até surgir a primeira vida, ficou aí o nosso planeta 1,5 bilhões de anos sem vida, entendeu? E depois que surge a primeira vida, que segundo a ciência há 3 bilhões de anos, o ser humano ele só surgiu há 300 mil anos. Ou seja, passou bilhões de anos até surgir a espécie humana. Sendo que pela a ciência, né, principalmente embasada na teoria da evolução, ela coloca que não existiu só o Homo sapiens como um ser inteligente, capaz de raciocinar e criar e desenvolver coisas. Segundo a ciência, existiram outras espécies que se assemelharam ao ser humano em termos de inteligência, como o Homo de Neandertal, por exemplo, que era uma espécie de primata também, né, que tinham muitas características próximas às nossas, inclusive que eles tiveram contato direto com a nossa espécie, só que eles foram extintos. O que sobrou deles foi simplesmente os fósseis, né? E aí existem estudos de que a nossa espécie possa ter causado a extinção dos neandertais por questões de território ou conflitos entre os grupos, né? E aí a nossa espécie se perpetuou no nosso planeta, se disseminando por várias regiões do planeta. A mente ela é basicamente um produto, uma consequência de ações ou reações químicas que acontecem no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é um órgão muito complexo se comparado ao cérebro dos demais mamíferos. Se você analisar a proporção do nosso cérebro em relação ao nosso corpo, proporcionalmente ele é um dos maiores cérebros que se tem na natureza. Até mesmo em comparação à relação cérebro e corpo de elefantes, baleias e tudo mais, essa proporção nossa é muito maior. Então, o nosso cérebro tem muitos componentes que o fazem único, entendeu? Dentre os seres vivos que existem atualmente. O ser vivo que mais se aproximava do homem era o Homo de Neandertal, que é uma outra espécie de hominídeo, entendeu?
Então a gente entende que a mente, a capacidade de raciocínio, ela é um produto da evolução que ocorre desde quando surgiu a primeira vida até surgir os mamíferos, e dos mamíferos o cérebro vai evoluindo até se tornar mais complexo. Entender um pouco, né, de como vocês enxergam, qual a sua visão a respeito da criação. Né? Mas a gente não pode ficar parado nesse ponto, porque eu tenho aqui mais ou menos 11 perguntas, 12 perguntas para fazer, e a gente vai para a terceira pergunta agora. E qualquer coisa eu divido esse arquivo em dois no final e faço duas partes, mas não tem problema, eu preciso agora fazer as 12 perguntas. Agora, você disse que não tem como saber o que aconteceu antes do Big Bang. Né? Então, há um buraco negro no pensamento ateísta que ele não consegue preencher. Ele não consegue preencher. Até talvez pela falta de fé, né, e por acreditar só nas evidências, digamos assim, ele é impossibilitado de crer que houve algo antes do Big Bang. E nesse caso, acredito também, isso não faz parte da pergunta, mas você pode comentar na sua resposta. Acredito que o que surge do Big Bang em diante é eterno. Né? É um tipo de eternidade que tem início, mas não tem fim, uma vez que já tem tantos anos assim a criação. E o ser humano vai acabar um dia, e ele vai. E outro tipo de vida vai surgir em algum lugar, ou já existe. Pelo que eu entendi, é basicamente isso. Né? Agora a questão é o seguinte: qual é a possibilidade para um ateu? Qual é a possibilidade de haver um ser que criou todas as coisas, ou que startou o Big Bang? Para você hoje, como é que você me responderia isso? A pergunta é a seguinte: qual é a possibilidade de haver um ser que criou tudo isso? Vamos lá, essa pergunta também é bem interessante, porque assim, essa questão aí, no caso, ela é muito diversificada em termos de resposta para vários ateus, né? Cada ateu tem um pensamento com relação a isso. Tem ateu que imagina que a matéria e a energia seja eterna. Tem ateu que imagina que o vácuo quântico, né, que é onde ocorre os saltos quânticos, é eterno e a matéria ela surge dali desse vácuo, né? Então, assim, no meu entendimento, há uma possibilidade de que a causa para o Big Bang, por exemplo, de daqui àquele ponto tenha ocorrido o início da expansão, tenha tido uma causa inteligente. Há essa possibilidade. Tem uma diferença entre possibilidade e probabilidade. Para mim, a possibilidade de a causa ser inteligente, ela é muito remota, mas pelo fato de mesmo ela ser remota, eu não tenho como descartar tal possibilidade, apesar de eu não acreditar na existência de Deus ou deuses ou de uma causa inteligente, eu não posso descartar tal possível causa, porque nós não sabemos o que vai além do Big Bang, entendeu? Então, eu entendo que a possibilidade é muito grande, porém, no caso, é pouco provável que seja uma causa inteligente. Só para corrigir o finalzinho do meu áudio, disse que que a possibilidade era muito grande. Não, a possibilidade é remota, né? É pouco provável, porém não tem como descartar tal possibilidade. Beleza. Essa pergunta é interessante porque nós cremos que todo ser humano tem alguma prova que ele sabe, né? Assim, não é uma prova desconhecida, é alguma prova nítida de que existe algum ser criador de todas as coisas. Então essa é uma doutrina que a gente chama de, talvez você conheça, acho que você era batista, né? Nós chamamos essa doutrina de revelação natural. Né? Mas é interessante saber que alguns ateus ainda trazem essa ideia, enquanto outros não, pelo jeito. Né? Agora, não seria o fato de não trazer isso apenas uma negação do que é possível? Por exemplo, existe a possibilidade remota de haver um Deus, mas alguém decide não acreditar nisso. Né? Só que, tipo, quando você decide não acreditar em algo que você sabe que existe, é contraditório. Por exemplo, você vê uma cadeira e decide não acreditar que a cadeira está ali, mas você sabe que ela está ali. Né? Não é contraditório o fato de você não, né? Não estou falando você, do fato de algumas pessoas decidir não acreditar em algo que sabe que pode existir,
Essa é a última pergunta, antes de eu passar para a parte mais pesada aqui das perguntas, que vai envolver quem está ouvindo. Beleza, beleza. No caso, eu já até mencionei isso, acho que foi na primeira ou na segunda resposta minha, com relação à diferença entre acreditar e saber, certo? Quando você sabe de algo, você não precisa acreditar e nem não acreditar. Você não precisa decidir em acreditar ou não acreditar, se você já sabe, né? Por exemplo, se você me viu dirigindo um carro e andando perfeitamente, você não precisa acreditar em alguém que diz que eu sei andar de carro, porque você está vendo eu andando de carro e tal, então eu sei andar de carro. Você sabe porque você está vendo, né? Agora, uma coisa é, vamos supor que você não me conhece, né? Não conhece, nunca viu andando de carro e alguém pega e fala para você assim, o Altobelli sabe andar de carro. Aí você tem duas opções. Ou você acredita ou não acredita nisso, porque você não sabe se de fato eu sei andar de carro. Tem duas possibilidades aí, ou de eu saber ou não saber. E aí, como tem essas duas possibilidades, você não tem como descartar as duas possibilidades pelo fato de você não conhecer ou ter conhecimento de que eu sei ou não sei andar de carro. Então você decide acreditar ou não acreditar. Se você não sabe e quer ter certeza, você vai querer ver para poder aceitar a ideia de que eu sei andar de carro. Então você vai querer provas, né? Ou evidências de que eu sei andar de carro. Então, tem uma diferença entre saber e acreditar. Geralmente, acreditar e não acreditar é quando a gente não sabe sobre algo, entendeu? Quando a gente não sabe sobre algo, você tem a opção de não acreditar ou acreditar, porque você não tem evidência ou prova alguma sobre aquilo. Então, essa é a questão. Entendi. Então, nesse caso, o que separa o ateísmo do cristianismo é uma prova clara e óbvia, clara a palavra mais certa, de que Deus existe. Por exemplo, se ele se revelasse agora para o mundo todo de forma incontestável, aí acabaria o ateísmo, né? Porque ele não teria como dizer que não existe. Era claro demais para ele negar. Beleza. Tenho mais duas perguntas para encerrar essa primeira parte aqui, e aí a gente vai passar para uma outra parte aqui do nosso podcast, da nossa entrevista. Certo, eu vou responder esse áudio aqui, que você fez uma pergunta. No caso, claro que se porventura existir algum Deus e ele se apresentar de forma bem clara, como, por exemplo, vou te dar um exemplo dos relatos bíblicos, por exemplo, como ocorreu lá no Êxodo, né? Ou da forma como Jesus realizava milagres, né, onde várias pessoas viam o milagre acontecer na frente delas, ou o povo egito, né, via tudo aquilo ali, coisas mirabolantes que ferem as leis da física, né, a explicação científica para todos olharem, né. Basicamente teria um forte em praticamente provas de que ele existe, né? E aí o ateísmo deixaria de existir. E aí, no caso, a pessoa só iria basicamente ver a questão se ele aceitaria ou não aquele Deus para ele, entendeu? Beleza. A pergunta 4, ela seria sobre o que você entende de religião, mas eu vou deixar essa para a segunda parte, que é onde a gente começa a falar sobre isso mesmo. Mas tem duas perguntas que eu vou anexar em uma só, que seria a 5 e a 6, que é a seguinte: você consegue responder em um áudio só, que eu já vi que você consegue colocar bastante informação em pouco tempo. Para o ateu, o que é o mal? O que é o mal? São duas perguntas, tá? E como explicar a maldade e as tragédias na Terra? Duas perguntas. Tragédias aqui como efeito da maldade, tá? Não como efeito... até o clima pode ser considerado efeito da maldade, né? Mas primeiro, o que é o mal para o ateu? E como explicar a maldade e as tragédias no planeta Terra? Essa é uma pergunta bem interessante, porque para o ateu, de um modo assim, não generalizando, mas para a maioria, tanto a ideia de mal quanto a ideia de bem são abstrações da mente humana. Às vezes o que pode ser um bem para você, para mim pode ser um mal e vice-versa, entendeu? Seria algo relativo. Por exemplo, vamos supor que um cara matou várias pessoas e
quando ele ia matar mais uma pessoa, a polícia atirou na cabeça dele e matou ele. Será que essa morte desse cara seria um bem, considerado algo do bem ou algo mal? Entendeu? Isso é muito relativo. Então, para mim, isso seria uma coisa boa, porque o cara tá matando várias pessoas, então, para evitar que o mal se estenda de forma maior, né, mais grave, a morte dele seria uma coisa boa. E já para outras pessoas, tal, eles poderiam alegar de que isso foi um mal, porque poderia só prender o ladrão e tal, mas dependendo da situação, a polícia, por exemplo, não teria condições de prender ele, a única forma seria matá-lo, entendeu? Então isso para mim seria um ato bom, né? Seria um bem para a sociedade, não um mal. Mas, por exemplo, para a família do bandido, talvez eles considerem que isso seja um mal. Então isso seria muito relativo. No caso das tragédias, por exemplo, eu entendo que tudo também é decorrente do que você entende e dependeria das situações. Poderia ser relacionado a fenômenos da natureza, né? Por exemplo, você está andando numa cidade onde ocorrem muitos terremotos. Aí de repente dá um terremoto e morre várias pessoas, né? Essa tragédia seria considerada um mal. Por quê? Porque está havendo mortes e pânico e tudo mais. Então isso é considerado um mal, né? E então, tipo assim, essas coisas, né, que acontecem, tá? Acontecem quando são fenômenos naturais, a gente entende que seja coisas aleatórias, que independe da crença da pessoa, se ela é positiva ou não, ela pode acontecer com qualquer pessoa, independente da crença. Então, as tragédias ocorreriam de formas aleatórias. Não, interessante essa questão da relativização do mal. Né? Dentro das doutrinas reformadas, a gente tem que explicar isso direto. A relativização do mal é justamente o que traz mais maldade, né? Porque se uma coisa que é boa para mim é má para você, né? E se isso realmente é mal para você, então obviamente eu teria que evitar fazer isso com você. Mas as pessoas se sentem no direito de fazer o que elas querem, mesmo que isso seja mal. Então, não importa se o Alto Belo não concorda, eu vou fazer e pronto. E para mim é bom, para ele é mal, isso é o problema dele. Então isso já demonstra que a humanidade ela é má na sua mente, porque ela não pensa necessariamente no bem das pessoas. Ela é má e pronto. Nós cremos dessa forma mesmo, que a maldade ela é relativa, mas que o homem deveria controlar a sua maldade, e ele não consegue controlar. Não que a maldade seja exatamente relativa, mas que isso existe mesmo no mundo, né, e que eles usam a relatividade, né, o relativismo, aliás, para ser mais mal do que poderia ser, digamos assim. Né. Tem um meio termo, mas o homem às vezes escolhe o extremo da maldade porque ele pode, ele sente no direito de fazer isso. Dificilmente ele faz isso com a bondade, né, ele faz mais com a maldade. Então, por exemplo, se eu moro numa rua onde mora um monte de familiares e eu quero fazer um baile funk, um baile do Mandela, que existe aqui no estado, né, isso é bom para mim, né, mas eu não vou me importar, eu não vou me importar com a saúde das outras pessoas. Então isso é bom para mim, é mal para eles, pouco importa, se é mal para eles, eu vou fazer o que eu quero. Né, essa relativização da maldade cria isso, mais maldade. Né, o homem multiplica a maldade. É bem interessante isso. Dentro da religião, a gente tem que explicar isso também. E, por exemplo, uma coisa que eu sempre tenho que explicar: Deus mandou castigar Israel. Várias vezes Deus mandou castigar Israel de forma dura, né, mandando exércitos destruir Israel. Algumas pessoas vêm para a gente e falam, então Deus é mau. Eu falo assim, o Deus do calvinismo é ruim, ele é mau, porque ele mata as pessoas. Né? Isso não é coisa de ateísmo, não. Os arminianos fazem isso, falam isso, né? Aí a gente tem que explicar a diferença entre maldade e justiça, né? No final das contas, se o bandido morre na mão do policial, isso não foi mal, isso foi justiça, né? Mesmo que isso caracterize uma perca para a família, né? Olha, se a família se preocupasse mesmo em perder ou não um membro da sua família, ela não deixaria que ele fizesse isso. Como ela permitiu,
é completamente justo que a polícia cumpra o seu papel, mesmo que isso venha trazer uma coisa ruim. Então, a gente tem que sempre explicar o que é justiça. As pessoas elas estão acostumadas a agir de forma tão injustas que quando elas veem Deus fazendo uma coisa certa, elas acham que Deus é injusto, né? Eles vão culpar. Isso é bem antigo, desde o primeiro século já é esse questionamento, né? Beleza, a gente encerra aqui a primeira parte da entrevista e agora eu vou perguntar direto mesmo coisas sobre religião com você. Eu vou separar em dois podcasts, esse primeiro acaba aqui, e daqui para frente, quem quiser ouvir, vai ter que esperar chegar o próximo, mas a gente continua agora aqui no WhatsApp, beleza? Vamos lá, deixa eu só te deixar uma coisa bem clara com relação a essa ideia da relativização do mal. É óbvio que vai existir situações onde é mal tanto para você quanto para mim. Nós dois entendemos que é algo mal. Por exemplo, se você tem uma filha e eu também tenho uma filha, se a nossa filha é estuprada, é óbvio que o nosso entendimento vai ser que aquilo ali é um mal, entendeu? Não estou dizendo que toda situação é relativa, né? Tem situações que ela é, no caso, é compartilhada a mesma ideia de que é mal. Por exemplo, no exemplo que eu te dei de um cara que mata várias pessoas e acaba morrendo, o fato de ele morrer é entendido como uma coisa boa para a maioria das pessoas e para outras não, tipo os familiares. Mas para os familiares daquelas pessoas que morreram, a situação é um mal, entendeu? E toda pessoa que tem essa ideia, ela entenderia da mesma forma. Não, beleza, eu vou colocar essa parte também. E o relativismo, ele acaba com tudo, na verdade, né? Se nós dois temos uma filha, né? Isso é um mundo, é assim que funciona, né? O relativismo é desse jeito. E eu tenho uma filha realmente. É óbvio que eu vou correr atrás desse cara até pegar ele. E depois a gente dá um jeito no que vai acontecer. Mas se eu tenho uma filha e você tem uma filha, nós vamos concordar que é errado e que isso é um mal de verdade. Agora, quem pratica esse mal vai dar outra justificativa, entende? Então, o relativismo, ele tanto no mundo quanto na religiosidade, a gente pode dizer que ele é uma desgraça. Então, nesse caso, deveria haver um senso comum de bom ou mal. Então, aonde o estupro, ele é mal para todo mundo, né? E aonde um detalhe mais leve, eu trabalho que tem acontecido muito, é a sexualização de crianças deveria ser mal para todo mundo, mas para um grupo de pessoas que nós chamamos de esquerda religiosa, né, ou esquerda, para um grupo de pessoas isso é algo bom, entende? Ou seja, nem para coisas mais leves há um padrão, né? Há um padrão. Como cristão, eu entendo que a Bíblia Sagrada ela é o padrão de verdade e de padrão de verdade, o que há de verdade está escrito na Bíblia Sagrada, mas o mundo não concorda com isso, então ele vai usar vários padrões e é aí que esse problema explode, né? Porque na minha religião isso é um mal terrível, mas na outra nem tanto. Então, por exemplo, em outras religiões como a magia negra, né, o próprio candomblé ou a macumba, maltratar crianças é algo normal, né? Para o cristianismo não, e para o mundo não. Então, se você pegar sua filha sendo maltratada, né, por um religioso, nesse caso, você vai querer matar a pessoa, né? E eu nem sei se é com falta de razão, porque isso realmente é terrível, tanto para você que é um ateu, quanto para mim que sou religioso, mas para ele não. Então, o relativismo ele é o desastre da sociedade. Realmente é um problema. Mas eu entendi o que você quer dizer e vai entrar aqui no nosso estudo.